Fala galera do Física Lord, eu sou o professor Manuel e hoje vamos falar aqui a respeito de capacitores. O que são os capacitores e para que servem? Olha só pessoal, os capacitores eles têm muita importância para os aparelhos eletrônicos atualmente. Por exemplo, o notebook que eu estou utilizando aqui, o seu celular, a televisão, todos eles precisam desse aparelho aí criado pelos engenheiros chamado de capacitor. E eles servem justamente para armazenar cargas. Por isso, pessoal, eles são feitos, em sua maioria, de condutores e semicondutores, né? Vai depender aí do material. Como seu objetivo é armazenar cargas, então, geralmente se conecta esses capacitores a uma determinada bateria. Essa bateria vai gerar uma corrente elétrica, por exemplo, nesse sentido. O que significa, né, que os elétrons eles vão sair dessa placa, né? Os elétrons vão sair dessa placa e tender aí aqui em direção à bateria. Então, pessoal, como aqui vai ter uma falta de elétrons, vai ter um acúmulo aqui de cargas positivas. Não é isso? Consequentemente, pessoal, nessa outra placa vai haver um acúmulo de cargas negativas. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter campo elétrico saindo aqui assim, mais ou menos. E é isso. Um capacitor é exatamente isso. Então, elétrons vão sair daqui. Elétrons vão se acumular aqui. E nós vamos ter, então, essas placas carregadas. Então, vai chegar um momento em que eu vou tirar essa bateria aqui. E assim eu posso conectar esses capacitores em qualquer outra coisa. Por exemplo, uma lâmpada. Deixa eu desenhar aqui, Colocar aqui, por exemplo, numa lâmpadazinha aqui, né? Então vai acontecer o oposto, né? Vai haver um fluxo de elétrons novamente, só que dessa vez eles vão sair vai sair de um desses capacitores aqui, por exemplo esse, ele vai sair desse capacitor aqui, fazer assim que é melhor. Os elétrons vão sair desse capacitor, tornando ele aos poucos cada vez mais positivo. Vai aparecer cargas negativas aqui, que aos poucos vai, cancelando as cargas positivas que já tinham, até que esse capacitor se descarrega. Ou seja, aqui a carga armazenada, que vou chamar aqui de Qzão, se torna igual a zero depois de um determinado tempo. Tá vendo para que serve? Então isso você vai ver no seu notebook, né? Como eu disse, no seu celular. E esses capacitores vão mandar elétrons aí para alguns circuitos do seu notebook que gera essa luz aí, por exemplo, que você enxerga na sua casa. O mesmo para o celular ou para a televisão. Agora, pessoal, a capacidade de armazenar cargas de um capacitor é chamada de capacitância. E é justamente aqui a quantidade de carga armazenada por volt, que é a tensão. Então, a capacitância é medida desse jeito aqui, a quantidade de carga por tensão. Justamente, pessoal, para que aconteça dessa capacitância não depender nem da carga, nem da voltagem, depender apenas dos fatores geométricos aqui desse objeto. Quer dar uma olhada? Você lembra qual é o campo elétrico de, por exemplo, placas paralelas assim? O campo elétrico é sigma sobre epsilon zero, né? Então, o que vai acontecer? Elas estão separadas por uma distância que eu vou chamar de Dzinho. Então, como você se lembra, o campo elétrico é menos a taxa de variação do potencial com respeito a uma determinada coordenada. No caso aqui é uma coordenada x, né? Então, nosso potencial vai ser simplesmente menos a integral de E dx, em que esse dx ele vai de 0 até d, que é o que eu estou fazendo aí. Então, o nosso potencial é menos a integral de sigma sobre epsilon zero dx, de 0 até d, o que dá um potencial elétrico igual a menos sigma sobre epsilon zero vezes x.
Claro, pessoal, que esse sinal de menos aqui vai nos dizer apenas onde é que está o sinal de mais e o sinal de menos aqui de uma determinada diferença de potencial. Então, tudo bem se eu, por exemplo, simplesmente disser que o valor do potencial vai ser o seu valor absoluto, se eu quiser. Não vai ter problema nenhum com isso. Ó, eu posso dizer também, ó, que esse sentido da esquerda para a direita, ela é o nosso positivo. Assim, o nosso campo elétrico ó, vai ter um sinal de menos, por causa do vetor, né? Que vai matar isso e matar isso. Isso aqui é só questão de orientação. É igual o que você vê na velocidade aí, só questão de orientação. Então vai ficar sigma, epsilon zero, esse x aqui é de 0 até d, vezes d. Esse é o valor do potencial desse capacitor aí. Então, pessoal, utilizando a definição de capacitância, em que a capacitância é a carga por unidade de volume, ou de volume, a carga dividida pela tensão, nós vamos ter o quê? Em cima nós vamos ter a carga, né? Só que, pessoal, a densidade ela pode ser representada como sendo a carga dividida pela área, né? No caso ali, a área de cada placa. Posso deixar assim. Então, ó, você pode dizer que a carga é sigma vezes a área. Então, aqui fica sigma, área, tensão, sigma, D sobre epsilon zero. Você já viu aqui, ó, olhou, sorriu, mandioca no bombril, sigma foi embora. Então, a capacitância de placas paralelas é a área vezes epsilon zero dividido por D. Então, ó, como você pode ver, só depende dos fatores geométricos. Não me interessa a quantidade de carga armazenada em cada capacitor, muito menos a sua tensão gerada. Então, o valor dessa capacitância ele é a mesma, né? Independente aí da quantidade de carga ou da tensão. Contanto, né, que isso aqui seja uma placa paralela. Deixa eu marcar aqui, ó, isso aqui é importante. Além disso, vamos ver outra coisinha interessante. Se a nossa placa ela é quadrada e ela tem uma área, aliás, se a nossa placa ela é quadrada de lado A sua área é simplesmente Azinho quadrado. Então a capacitância aqui fica Azinho quadrado, epsilon zero sobre D. Existe, claro, uma unidade de medida, né, para capacitância. Primeiro temos que descobrir a unidade de medida do epsilon zero. Isso não é difícil, né? Vamos utilizar aqui a equação do campo elétrico para descobrir a unidade do epsilon zero. Ó. Sigma é Coulomb por metro cúbico, né? Metro quadrado, aliás. E o valor do campo elétrico é volt por metro. Então aqui morre metro. Então a dimensão aqui do epsilon zero é Coulomb por metro vezes volt. Volt vezes metro. Então vamos jogar isso aqui. Aqui, né? Então a nossa capacitância ela vai ter uma dimensão, ó. Capacitância ela vai ter uma dimensão de metro quadrado. O epsilon zero é Coulomb por metro, que fica Coulomb por metro, vezes a tensão, que é o volt, vezes o metro aqui, ó. Então sobra que a dimensão da capacitância é Coulomb por volt. Já era de se imaginar, né? Já que é carga dividido pela tensão. Existe também, pessoal, uma unidade justamente para capacitância. Se não me engano, é os Henry. Tenho que dar uma olhada melhor nisso. Mas enfim, essa é a unidade aí
que a gente determina para capacitância. Você conseguiu entender como esse capacitor aqui ele vai armazenar cargas para depois eu poder conectar em algum lugar, por exemplo, nessa lâmpada, né? Para fazer gerar aí uma determinada luz. Então, esse é o princípio dos capacitores. E acho que é bom a gente também fazer algum exercíciozinho, né? Para pegarmos aí uma intimidade com esse tipo de problema. Então vamos deixar aí para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aí embaixo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou responder com você. E se você tiver interesse, a gente pode resolver mais questões aqui a respeito de capacitores.